você está interessado nesse assunto de jejum intermitente, né? Aqui é o seu lugar, vamos juntos entender melhor esse assunto. Afinal, essas dietas intermitentes se tornaram bastante populares nos últimos anos entre as pessoas que querem emagrecer sem renunciar por completo àqueles alimentos calóricos. E, além disso, alguns estudos têm vinculado esse tipo de dieta a benefícios para a saúde, como, por exemplo, a redução de cardiopatias e risco de câncer. Maior longevidade também está aí relacionada nessa lista e proteção a doenças relacionadas à velhice e declínio cognitivo. Olha só que interessante. Mas muitas dúvidas ainda rondam esse tema e é por isso que a gente hoje vai conversar com o Dr. Alexandre Rocha, que é médico da família e pós-graduado em nutrologia, para nos ajudar a entender melhor os benefícios e também os riscos e também a melhor maneira de começar um estilo de vida mais saudável. Mas é muito bom ter a sua participação aqui com a gente, então olha, quero pedir para você mandar a sua mensagem para a gente através do WhatsApp, anota aí o nosso número, 0 operadora 12 982660004, vou repetir, tá? 0 operadora 12 982660004. Esse é o número do Vida e Saúde, você sempre pode mandar mensagem pra gente. Durante o programa você consegue fazer isso. Você também pode apontar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code aparecendo e você vai ser direcionado então para o nosso WhatsApp. Fica bem mais fácil de fazer aquela sua pergunta que não quer calar. Só não esquece de dizer quem você é, seu nome e também de onde você está falando para a gente trazer aqui a sua cidade, a sua representatividade. Doutor Alexandre, muito bem-vindo ao Vida e Saúde. Prazer enorme falar contigo de um assunto tão necessário. Tem muita gente com dúvidas, tem gente querendo emagrecer, tem gente querendo os outros benefícios do jejum intermitente. Por isso é tão importante falar contigo aqui sobre esse assunto hoje. Tudo bem? Tudo ótimo, Teru. Muito legal estar aqui com você hoje. Da última vez que a gente falou sobre jejum, eu fiquei devendo uma frase e hoje eu não posso esquecer, a gente já vai começar com ela. Manda ver. A autoria é debatida, mas a frase é maravilhosa. A frase diz assim: a gente vive com 1/3 do que a gente come, com os outros 2/3 vive o médico. E aí, como é que a gente vive? Ai, 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 o assunto tá quente aqui hoje, ele já começa colocando lenha na fogueira. Doutor, eu quero que você fale pra gente, como médico, bom médico, porque essa conversa toda aí vale para aqueles médicos também que querem tirar vantagem da profissão, mas existem boníssimas pessoas nesse meio também. E eu queria que você começasse falando sobre quais são as regras do jejum intermitente. Legal, Teru. Jejum intermitente, ele pode ser praticado de diversas formas, ele dependendo da duração e da frequência que vai ser feito o jejum. Mas normalmente as regras é que durante o período de jejum, somente bebidas não calóricas são permitidas, nada mais que contenha calorias. Então, leite, por exemplo, é uma bebida que tem calorias, então não seria, não está dentro das regras do jejum intermitente. Mas a pessoa pode fazer a dieta que ela quiser, no final das contas, quem manda na dieta dela é ela, não é outra pessoa. Mas a gente precisa saber que nem tudo que se diz por aí vai funcionar igual para todo mundo, né? Não existe uma dieta que sirva igual para todo mundo. Tá. E a partir de quantas horas a gente já consegue chamar de jejum intermitente, doutor? A partir de 12 horas a gente já pode dizer que é jejum intermitente. Então dá para fazer jejum intermitente todos os dias da vida para sempre. Verdade. Desde que o tempo entre a última refeição de um dia e a primeira do dia seguinte seja maior do que 12 horas. Tá. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os benefícios para a saúde em geral do jejum. Legal. Teru, tem várias coisas que são debatidas. Uma das coisas é diminuição da pressão arterial. Dependendo da duração do jejum, a gente consegue fazer modificações no metabolismo, inclusive do ponto de vista de insulina, diminuindo a nossa produção de insulina. Tem um estudo antigo da década de 60 de um homem que jejuou por mais de um ano e quase um mês. E ele baixou dos seus 220 quilos inicialmente para menos de 170. Uau! E ele ficou nesse período todo somente com vitaminas e minerais sendo suplementados. E no final, nos últimos 4 meses do estudo, ele estava com insulina muito baixa, a glicemia dele girava entre 30 e 40, que qualquer um de nós estaria em convulsão por hipoglicemia ou morto.
E ele estava lá muito bem, obrigado, queimando suas cetonas, mas depois de um bom tempo de adaptação, né? O corpo dele durante todos esses meses se adaptou e ele ficou dessa forma. Então, assim, não tem uma coisa que sirva para todo mundo. Por isso que é importante a gente conversar mais sobre isso, para ninguém sair fazendo coisas na doida sem saber que isso pode ter riscos para o corpo. E é importante ter esse acompanhamento e saber o que está acontecendo. Legal. Agora, doutor, existem várias. A gente costuma pensar, principalmente a gente que é leigo, né, que não é médico, que de repente não faz um estudo muito aprofundado, compreendendo completamente os estudos já feitos com relação ao jejum intermitente. A gente tende a pensar que o nosso organismo, se a gente, por exemplo, ficar sem comer, a gente já vai estar queimando aquela gordura extra acumulada no nosso organismo. Mas a gente trouxe aqui 4 cenários principais onde a gente pensa na ingestão calórica, sendo através da alimentação ou uma comida armazenada, e também pensando no gasto calórico. Então, a gente tem a ingestão e o gasto. Bom, deixa eu fazer assim, né? Eu posso adquirir, quando eu estou no equilíbrio energético, posso adquirir essas 2.000 calorias necessárias para fazer todas as minhas atividades do dia, através tanto da comida quanto da gordura armazenada, ou dos nossos... A energia que está estocada. Exatamente, dos nossos estoques. Nós também podemos... Pode falar, doutor. Olha que maluco, eu tô lembrando agora do Michael Phelps, aquele nadador olímpico, recordista, Certo. 28 medalhas na carreira. Ele tinha uma dieta de 12.000 calorias no ciclo de autotreinamento. Claro que ele não tinha nem como ter estoque de gordura para gastar tudo isso de energia, então ele precisava comer horrores, ele comia muito mesmo. Por outro lado, também tem o outro aspecto, né? Tem gente que come muito mais do que gasta e acaba desequilibrando a balança para estocar a energia. Mas não é só isso, não é só o que está entrando e o que está sendo gasto de energia. O horário em que se consome energia, a interferência dos nossos hormônios, a idade da pessoa, se for no caso da mulher, está na menopausa, não está, o homem, quanto tem de testosterona, tem os ciclos da vida, né? Tem etapas na vida que o corpo tem um comportamento diferente, são muitos cenários, mas esses 4 cenários vão ajudar a gente a ter uma noção do que acontece em algumas situações. E é interessante que a gente está aqui, olha, para o nosso gasto calórico, a gente está nem de um nem de outro, né? Acaba que a pessoa pode até ganhar peso dessa maneira. A gente está pensando num cenário de perda de peso, tá? Quando a pessoa está em estado de jejum, olha que interessante, aí ela já não tem essa entrada calórica e gasto por consequência, né? Através da alimentação. Ela só vai gastar aqui, olha, através da comida armazenada. Só que aí, aqui tem umas incógnitas que eu quero trazer já já. Vamos trazer um outro cenário aqui, gente, ó. A pessoa se alimentando. Então, ela vai receber as calorias, mas ela também vai gastar só o que ela comeu. A comida armazenada ou o acúmulo ali, né, energético, ele vai continuar aqui no estoque, né? Ele não vai estar desovando. Isso não queima gordura. E aí, você citou, doutor, também o estado de insulina elevada. Também, somente pela ingestão de alimento, é que a gente vai acabar gastando, a gente não consegue liberar essa... E é interessante que, de repente, a gente vai ter aqui, olha, uma necessidade maior e o corpo vai se adaptar, uma necessidade menor calórica, o corpo pode até se adaptar, porém, vai ser aquela adaptação meia boca, né? Porque a pessoa vai se sentir com tontura, cansaço, de repente com perdas de vitaminas. Tem um negócio bem interessante, Teru, que a gente tem vários hormônios anabólicos. A insulina é um desses hormônios anabólicos. O hormônio de crescimento é um outro. Mas a maneira como eles provocam mudanças no nosso corpo é bem diferente. O jejum, por um lado, ele aumenta a nossa produção de hormônio de crescimento. Talvez seja até um nome meio equivocado para o hormônio, mas é o nome que ele é conhecido, enfim. E o hormônio de crescimento, o GH, ele aumenta a nossa queima de gordura. Então, ele é ótimo para queima de gordura. A insulina, ela tem um outro
um outro sentido. O corpo, a insulina, ela tem um papel muito mais de acúmulo de energia, de armazenamento de energia e acúmulo de gordura. Quando a gente entra num esquema de jejum ou de restrição calórica, a nossa produção de insulina começa a diminuir. Tanto porque o corpo fica mais sensível à ação da insulina, quanto porque ela não é mais necessária, porque dependendo do tipo de combustível que está sendo colocado, né, se essa energia vem de fontes de gordura, enfim, ou se o próprio corpo está queimando mais gordura. Então, o comportamento, a resposta do corpo modifica bastante dependendo de como a gente está tratando, embora a gente está falando de 2 hormônios aí que têm características de anabolismo. Mas, embora a gente tenha trazido aqui 4 cenários possíveis, e assim, olhando, a gente consegue perceber que só em estado de jejum a gente vai conseguir queimar aquela comida armazenada, né? Até porque não está tendo ingestão aqui. Eu não sei que tipo de gordura está sendo queimada aqui, se vai ser massa magra, de repente. Essa é uma questão para outra conversa, mas eu queria que você falasse, porque assim, perda de peso está relacionada a esse jejum, e isso é uma coisa legal, porque a obesidade está ligada a várias comorbidades, várias doenças, inclusive as que mais matam, todas têm a maioria tem alguma relação com a obesidade. Então, o jejum pode trazer esse benefício do emagrecimento, né, doutor? E com qualidade, você acha? Pode. Essa redução de peso, ela pode ser tanto boa como pode ser ruim. Pode ter uma perda muito grande de massa magra, dependendo do tipo e a intensidade de atividade física que é feito durante o jejum. A atividade física e também a intensidade que se faz quando não está em jejum. Então, o corpo tem esse processo de recuperação, a reconstrução das células musculares que são danificadas no exercício. Então, tudo isso aí acaba entrando na conta. Então, não é uma coisa simples como fazer ou não fazer. Até tem alguns estudos que mostram aumento do colesterol ruim no jejum intermitente. Então, tem muita coisa que ainda precisa ser melhor compreendida antes da gente falar, não, essa aqui é a melhor dieta, ou o jejum é a dieta final, né? O que a gente sabe bem até hoje é que a maior parte das pessoas, que especificamente com relação à questão do peso, que mantém a perda de peso, a redução de peso, o peso que foi baixado ao longo do tempo, são as pessoas que mudam de vida depois de passar pelo jejum. Então, isso é bem interessante. Adotam medidas radicais. Muitos desses estudos, as pessoas falaram que adotaram medidas radicais de estilo de vida. Olha aí. Isso é o que é comprovado que causa mudança significativa. Então, gente, é um milagre com esforço, não é simplesmente parar de comer e continuar comendo o que você vê pela frente, não. É um milagre da mudança realmente a partir do jejum. Achei bem interessante isso, doutor. Eu tenho mais uma pergunta quanto a isso. Eu queria que você me respondesse rapidamente já que você tocou insulina, já que você me disse que ela pode diminuir. Diabéticos podem fazer jejum? Podem. É interessante, especialmente no diabetes do tipo 2, mesmo que a pessoa já precise utilizar injeções de insulina, mas também é importante que tenha um acompanhamento nutricional e mesmo o médico, porque nem todos os médicos conhecem bem a questão do jejum ou estão familiarizados em tratar utilizando essa ferramenta. Então, é importante que a pessoa procure alguém que acompanhe, não só que acompanhe um canal no YouTube ou um podcast ou qualquer outra coisa, mas é interessante que tenha um acompanhamento físico, presencial, pessoal. Com exames, Exato, pessoal. Doutor, existem muitos benefícios do jejum. Você trouxe aqui pra gente em um outro programa, a concentração melhora, a pessoa consegue fazer escolhas mais inteligentes depois. E essa importância é essencial para a gente entender alguns passos antes de começar a praticar esse jejum. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente aqui, olha, tenha boas fontes alimentares. Ué, não estamos falando de jejum? Como assim? Tem gente que acha que vai adotar esse esquema do jejum intermitente, enfim, para poder continuar enfiando o pé na jaca. E nessas situações é o pior dos cenários, porque existe um aumento de colesterol ruim, inclusive aumento de enfermidade, doença cardiovascular, enfim. Além de não ter um benefício legal de queima de gordura mesmo. Normalmente essas pessoas perdem mais massa magra. Olha aí. Então, mais uma vez, usar o jejum como ponto de partida para mudança de hábito, gente, para melhor, tá? Outra coisa importante, Teru, desculpa. Pode falar. Que acontece
Uma das coisas que acontece na dieta ruim é um grau leve de inflamação sistêmica no corpo todo. Isso tem impacto no cérebro, no coração, circulação. E um dos lugares que é mais afetado é a circulação, especialmente a microcirculação. A capacidade do sistema circulatório de regular o fluxo de sangue, ela fica comprometida. Então, nesse esquema de dieta ruim, a pessoa está adotando um estresse, que é o jejum, com o objetivo de fazer um negócio, um conceito na biologia que é a hormese, né, que é aquele estresse benéfico, e ela acaba pesando demais a mão, usando um estresse ruim de alimento, e o corpo, na hora que ele deveria ter um estresse benéfico, aquele estresse acaba sendo de novo maléfico. Então ela acaba colecionando estímulos ruins. Ai, ai, ai. Então, essa dica também vai para não passar fome, se alimentar em horários regulares, é isso, doutor? Também, olha, ficar ligado no relógio, nada de pular refeições, desculpa de jejum intermitente, nada de pular refeições. Dormir bem por causa do hormônio do crescimento, doutor? Também por causa do hormônio do crescimento, mas mais ainda por causa dos outros hormônios relacionados ao estresse. Dormir é uma fonte muito importante de estresse metabólico. E já dizia minha avó, o sono alimenta. É verdade. Pra gente esquecer, né? Faça um check-up, olha aí, você falou, né? Pra fazer o acompanhamento pessoal, nada de ficar só nos blogueiros, aí só nos médicos virtuais, aquele que você nem conhece. É bom você fazer um check-up para ver se tá tudo bem com você. E se movimentar, doutor. Essa dica também é muito importante, não é? Fundamental. Se a gente fosse para ficar parado, a gente tinha raiz, não tinha pé. Então, a gente foi feito para se mexer. Bom, a gente vai conversar ao vivo agora com a repórter Ana Mintureta, que está lá acompanhada do João, que faz jejum intermitente há mais de 10 anos. Boa tarde, Ana Min. Conta essa história direito pra gente. Saúde? É verdade, é uma história impressionante. O João está aqui do meu lado, vai contar mais detalhes. João, conta pra gente de onde surgiu essa ideia, qual que era o seu objetivo nessa época. Boa tarde. Boa tarde, Ana Min. Tudo bem, Teru? Tudo bem. Na verdade, eu sempre fui muito gordo. Eu cheguei ao meu peso máximo, 168 quilos, e eu não estava contente. E eu percebi que quando eu iniciei uma dieta para perda de peso, a refeição do almoço era a mais difícil para mim. E eu passei, há 18 anos atrás, a fazer, então, a pular essa refeição do almoço sem saber e sem nunca ter informação do jejum intermitente. E aí hoje você já tem todas as informações direitinho, né, João? Então, como que funciona a sua rotina alimentar que inclui aí o jejum? Conta pra gente. Bom, eu levanto pela manhã, eu levanto sempre muito cedo, 6h15, tomo o meu café da manhã, né? Vou fazer meu treino e eu fico, então, das 8 da manhã até as 8 da noite sem me alimentar. Eu volto, então, depois, à tarde, né, no período da noite, quando eu chego em casa, aí sim, aí eu como arroz, feijão, uma proteína, salada, fruta ou alguma coisa assim. Mas durante o dia, não. Às vezes, eu tomo ou um chá sem açúcar ou sem qualquer tipo de adoçante, ou também o limão coado, né, só o sumo do limão, só o suco mesmo, com água, mais nada. Agora, João, você falou aí de quanto você pesava, era bastante, né? A gente provavelmente tem uma imagem aí para poder mostrar de como era o João antes. Conta pra gente quais foram os benefícios que você alcançou aí, unindo o jejum intermitente com a prática de atividade física. Eu acho que além da perda de peso e de você ganhar qualidade de vida, né, por estar bem fisicamente, eu percebi que, para mim, a questão do raciocínio, né, da concentração no trabalho melhorou muito. E é impressionante porque quando eu almoço, eu percebo que eu fico mais lento, eu demoro mais para raciocinar. Então, isso para mim foi muito claro. Além, é claro, da qualidade de vida, né, que eu ganhei, porque isso me ajuda também na manutenção do meu peso. Agora, você, assim, alguma dificuldade que você teve, nenhuma, ou o jejum foi tranquilo para você? Nenhuma. Sempre foi muito tranquilo. Eu até brinco às vezes com a Darcy, né? Porque a gente é muito diferente nisso um do outro. Eu não sinto falta de me alimentar durante esse período. Parece que o organismo ele já se acostumou com isso.
Pois é, mas depois de 10 anos também se acostuma, né, João? Obrigada pela sua participação. É isso aí, essa história é impressionante. Imagina só todos esses benefícios, né, através do jejum. É com você aí no estúdio, Teru. Uau, que história interessante. Obrigada, Namin. Obrigada, João. Doutor, chegaram mais algumas perguntas aqui enquanto a gente conversava, que eu queria trazer agora aqui na nossa tela. Joga aí, vamos ver. Rosângela Faclan disse o seguinte, eu tenho hipotiroidismo, ela está perguntando se pode fazer o jejum intermitente. E tem uma outra pergunta que eu quero trazer também, doutor, porque olha só, a Cíntia está dizendo que tem hipoglicemia e também quer saber se pode fazer o jejum intermitente. Pode sim, Cíntia. A Cíntia talvez com mais cuidados do que a Rosângela, mas sim, não tem nenhuma contraindicação. É importante que as duas se conheçam bem, que vão testando gradativamente, períodos cada vez maiores sem alimentação, mas é muito importante escolher o que a gente vai comer quando vai comer, porque muitas vezes a hipoglicemia está relacionada a um corpo habituado ao consumo de carboidrato de digestão e absorção rápida. Então, fica a dica aí, Cíntia, abre o olho. E a Rosângela também pode fazer, tendo hipotiroidismo, né, doutor? Pode sim, a Rosângela pode também. A única não, mas uma das poucas situações que não pode fazer jejum são estados hipermetabólicos ou quem tem hipertireoidismo, uma doença de Graves, por exemplo, que aí precisaria tomar mais cuidados e o jejum pode provocar aí um desequilíbrio grande, mas durante a gestação é possível fazer jejum com cuidados, com acompanhamento. Tem várias situações assim extremas que toleram bem o jejum, cirurgia bariátrica, pessoa, sei lá, que tira a vesícula. Muitas vezes esse costume, a pessoa fala, não posso ficar muito tempo sem me alimentar porque eu começo a passar mal. Normalmente é o metabolismo que está precisando de ajustes aí, que está meio mimado. Tem mais uma última dúvida aqui de hoje, doutor. Vamos ver, olha aí, a Cleide disse o seguinte, o período que passamos dormindo faz parte ou pode ser considerado um jejum? Sim, é uma parte do jejum. Durante o sono, a gente gasta muito menos energia, a gente fica num modo econômico de energia, mas sim, objetivamente sim, é considerado, contabilizado como período de jejum. Tá certo, conversamos hoje com o Alexandre Rocha, médico, nutrólogo, médico do estilo de vida, médico da família. Obrigada pela participação, doutor, mais uma vez, falando desse assunto tão necessário. Que Deus te abençoe. Amém. Teru, eu posso deixar uma última frase? Deixa aí. O jejum é uma parte de um estilo de vida saudável. Praticado isoladamente, ele não produz os melhores resultados. Então, quando a gente jejua, a gente deve fazer exercícios físicos, devem ser exercícios leves a moderados, mas lembra que o jejum é uma parte de um todo. Viva saudável, se alimente bem, faça boas escolhas e seja feliz. Ai, obrigada! Arrematou de uma maneira maravilhosa. Obrigada, doutor. Nós vamos agora fazer a promoção do nosso filtro Vida e Saúde contra o Câncer. Estamos chegando aqui no finalzinho do mês. Muita gente participou da nossa campanha do Outubro Rosa, Vida e Saúde contra o Câncer de Mama. E se ainda você quiser, dá tempo. Temos mais aí 2 dias aqui para fazer. Tem gente que já entrou lá no nosso perfil do Instagram. Já vai deixando a dica aqui para você. Entra no nosso perfil do Instagram, @Vida e Saúde NT. Clica lá no filtro, no íconezinho de efeitos especiais, tem um videozinho pronto ali, clica nele e é só apertar o experimentar para você também poder usar o seu filtro nos seus stories. Vamos ver quem é que marcou a gente, tem que marcar, tá? Posta marcando a gente. Olha a Ângela Andrade, que linda! Isso mesmo, Ângela. Olha, a Ângela Bautista Cavalcante, também muito linda, fazendo parte da nossa campanha. E olha a Kelly Oliveira, maravilhosa, também fazendo parte da nossa campanha Vida e Saúde contra o Câncer. Espero que você também mande a sua foto até amanhã pra gente. Marca lá, tá? @Vida e Saúde NT no Instagram. Bom, vamos rapidamente pausar aqui o programa para o intervalo. Na volta, você acompanha claramente falando sobre o sofrimento de quem sofre, de quem tem o transtorno obsessivo compulsivo durante a pandemia. E a receita de hoje é esse bolinho de batata com linguiça vegana que eu te ensino já já. Sai daí não!